Você já passou por aquela situação onde foi julgado antes mesmo de abrir a boca? Onde olharam para sua roupa, para seu jeito simples e decidiram na hora que você não prestava? Que dor, não é? Aquela sensação de ser invisível, de não valer nada aos olhos dos outros, só porque não estava com a roupa certa ou no lugar certo. Hoje eu vou te contar uma história que vai mexer com você de um jeito que talvez nunca tenha imaginado. Uma história sobre um homem que descobriu a verdade mais cruel da vida dele, da forma mais dolorosa possível. E o que ele fez depois dessa descoberta vai te ensinar uma lição que você nunca mais vai esquecer. Eram 5h40 da manhã, quando Carlos Henrique Moreira acordou no seu apartamento cobertura de 400 metros quadrados na Barra da Tijuca, vista para o mar, piscina infinita, 3 vagas na garagem onde guardava uma BMW, uma Mercedes e uma Porsche. Aos 52 anos ele era dono da Moreira Construções, uma das maiores empreiteiras do Rio de Janeiro. Prédios com a placa da empresa dele estampavam a cidade inteira. Shopping centers, condomínios de luxo, torres comerciais. O patrimônio dele passava de 200 milhões de reais, mas naquela manhã Carlos Henrique não estava pensando em dinheiro. Estava pensando no pai. Sebastião Moreira havia morrido há exatamente 1 ano naquele dia. Não de doença, não de acidente. Sebastião morreu de tristeza, de humilhação, de tanto ser tratado como se fosse nada. Ele era faxineiro, trabalhou a vida inteira limpando escritórios, shopping centers, prédios comerciais para sustentar a família. Um homem honesto, trabalhador, que acordava todo dia às 4 da manhã para pegar 3 ônibus até o trabalho, que voltava para casa às 10 da noite, cansado, mas sempre com um sorriso para o filho. Sebastião nunca reclamava. Dizia que trabalho digno não envergonha ninguém, que o importante era ter caráter, não ter dinheiro. Carlos Henrique construiu seu império pensando no pai. Cada prédio que erguia, cada contrato que fechava, cada milhão que ganhava, era para dar para Sebastião a vida que ele merecia. Tirou o pai da favela, comprou uma casa boa, deu carro, plano de saúde, tudo do bom e do melhor. Mas Sebastião continuava trabalhando. Filho, ele dizia, trabalho é o que dá dignidade ao homem. Não vou parar de trabalhar porque você ficou rico. E continuou sendo faxineiro até o último dia de vida. O que Carlos Henrique não sabia era o que o pai passava todos os dias no trabalho. As humilhações, os desrespeitos, as piadas cruéis. Sebastião nunca contou para o filho como era chamado de macaco, lixeiro, ninguém, como os executivos de terno falavam dele como se fosse mobília, como as secretárias faziam cara de nojo quando ele passava perto, como era tratado como se fosse menos que gente. Sebastião morreu guardando essa dor para si, protegendo o filho de uma verdade que poderia destruir ele. Naquela manhã de terça-feira, Carlos Henrique estava no quarto de hóspedes que mantinha exatamente como o pai deixou. Cama arrumada, uniforme azul de faxineiro no armário, sapatos pretos gastos do lado da cama. Era ali que Sebastião dormia quando vinha visitar o filho. Não quero quarto de rico, ele falava. Quero quarto de trabalhador. Carlos Henrique pegou o uniforme do pai, sentiu o cheiro que ainda permanecia no tecido e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele ia se disfarçar de faxineiro e trabalhar na própria empresa por 1 semana. Queria entender como o pai viveu. Queria sentir na pele o que significava ser invisível, ser tratado como ninguém. Tinha uma empresa com mais de 1000 funcionários, escritórios espalhados por todo o Rio de Janeiro, e nunca havia parado para pensar como as pessoas mais simples eram tratadas ali dentro. Naquele dia, ele ia descobrir. Carlos Henrique desceu até o subsolo do prédio onde ficava sua empresa. Um edifício de 20 andares na Zona Sul. Vidro espelhado, segurança na porta, tudo impecável. Ele entrou pela porta dos fundos vestindo o uniforme do pai. Boni na cabeça, uma identificação falsa que havia mandado fazer. José da Silva, dizia o crachá. Mais comum impossível. R$ 70 por dia. Contratado pela empresa terceirizada que cuidava da limpeza. O supervisor da limpeza era um homem gordo chamado Ronaldo, que olhou Carlos Henrique de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Mais um vagabundo que a empresa mandou. Ele falou para outro funcionário bem alto para Carlos ouvir. Olha a cara dele. Aposto que não dura nem 1 semana. Carlos Henrique baixou a cabeça e respondeu simplesmente. Bom dia, senhor. Vim trabalhar. Senhor o quê, rapaz?
Aqui você me chama de Ronaldo mesmo, e vê se trabalha direito porque vou estar de olho. A primeira tarefa foi limpar os banheiros do terceiro andar, onde funcionava o departamento financeiro. Carlos Henrique pegou os produtos de limpeza, o esfregão, o balde, e subiu pelo elevador de serviço. Um elevador apertado, fedorento, com as paredes descascadas, bem diferente dos elevadores principais, com mármore e espelhos. Quando chegou no terceiro andar, encontrou um movimento intenso. Executivos de terno, secretárias bem vestidas, todo mundo correndo de um lado para outro. A primeira coisa que Carlos Henrique notou foi que ninguém olhava para ele. Era como se fosse invisível. Passavam por ele como se fosse uma planta, um objeto, qualquer coisa menos uma pessoa. Ele cumprimentou algumas pessoas que passaram pelo corredor. Bom dia, dizia educadamente. A maioria nem respondia. Outros olhavam com cara de nojo, como se fosse absurdo um faxineiro falar com eles. Entrou no banheiro masculino e começou a limpar. Era estranho estar ali, no seu próprio prédio, sendo tratado como ninguém. 10 minutos depois, entrou um grupo de executivos conversando alto. Carlos Henrique continuou limpando, tentando passar despercebido, mas não conseguiu evitar ouvir a conversa. Cara, temos que cortar custos em algum lugar, dizia um deles. Que tal diminuir o salário dessa gentalha da limpeza? R$ 70 por dia é muito para quem só limpa privada. Os outros riram. Verdade. Pessoal que nem sabe ler direito não merece ganhar mais que R$ 50 por dia. Carlos Henrique sentiu o sangue ferver. R$ 70 por dia significava R$ 1.400 por mês. 20 dias de trabalho pesado para ganhar o que esses executivos gastavam numa noite de balada. Um dos executivos notou Carlos Henrique ali e falou alto. Ei, você aí, limpa direito esse banheiro, está fedendo. Carlos Henrique levantou a cabeça e respondeu. Sim, senhor, vou limpar. Não é senhor, não. Sou doutor Marcelo, gerente financeiro, e você é só o faxineiro. As palavras foram como punhaladas. Carlos Henrique baixou a cabeça e continuou limpando, mas por dentro estava pegando fogo. Quando terminou os banheiros, desceu para o segundo andar. Ali funcionava o departamento de recursos humanos. A diretora de RH era uma mulher de 40 anos, chamada Sandra, que Carlos Henrique conhecia bem, ou pelo menos achava que conhecia. Ela sempre foi simpática com ele nas reuniões, sempre elogiava a empresa, falava sobre valorização dos funcionários, mas agora ele ia ver Sandra de um ângulo completamente diferente. Estava limpando o corredor quando ouviu Sandra conversando com outras funcionárias perto da máquina de café. Gente, vocês viram o novo faxineiro? Ela disse rindo. Que cara de bandido. Aposto que é ex-presidiário. Essa empresa terceirizada só manda marginal para trabalhar aqui. As outras mulheres riram junto. Verdade, Sandra. E o cheiro? Parece que não toma banho. Carlos Henrique sentiu o chão abrir debaixo dos pés. Sandra, a mulher que falava tanto de valorização humana, estava falando dele como se fosse lixo. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Carlos Henrique terminou de limpar o segundo andar e desceu para o primeiro, onde ficava a recepção. O coração dele estava acelerado, a mente fervilhando com tudo que havia escutado. Sua própria empresa, que ele construiu pensando no pai, estava cheia de gente que tratava pessoas como Sebastião pior que animais. E ele nunca soube por que vivia no topo da torre, isolado da realidade. A recepcionista era uma moça jovem chamada Priscila, loira, bem produzida, que sempre foi educada com Carlos Henrique quando ele aparecia como empresário. Mas agora, vestido de faxineiro, ele ia conhecer o lado real dela. Estava limpando o mármore da entrada quando escutou Priscila atendendo uma ligação. Oi, amor, ela falava no telefone. Estou aqui no trabalho, morrendo de tédio. Esse lugar está um lixo hoje. Tem um faxineiro novo aqui que parece morador de rua. Que nojo. A empresa devia contratar gente mais limpa para trabalhar aqui. Imagina os clientes importantes vendo essa gentalha. Carlos Henrique parou de limpar. Gentalha. A palavra ecoou na cabeça dele como um grito. Continuou limpando o chão, tentando se controlar, quando um cliente chegou para uma reunião. Era um empresário conhecido, dono de uma construtora concorrente. Priscila mudou completamente o tom de voz. Bom dia, Dr. Roberto. Como está o senhor? Dr. Carlos está esperando na sala dele. O contraste era absurdo. Para o cliente rico, toda a educação do mundo.
Para o faxineiro, desprezo total. Dr. Roberto passou por Carlos Henrique sem nem olhar. Pisou no chão que ele havia acabado de limpar com os sapatos sujos de lama e ainda reclamou. Essa empresa está deixando qualquer um entrar aqui. Que falta de padrão. Priscila riu e concordou. Verdade, Dr. Roberto. É a terceirização. Não escolhem direito as pessoas. Carlos Henrique subiu para o quarto andar, onde ficava o departamento comercial. Ali trabalhavam os vendedores da empresa, pessoal que fechava contratos milionários, gente que ganhava comissões gordas em cima do trabalho de milhares de funcionários. Começou a limpar as salas e logo percebeu que as conversas eram sempre as mesmas: dinheiro, carros, viagens, consumo. Ninguém falava de pessoas, de valores, de propósito. Em uma das salas escutou uma conversa que gelou seu sangue. 3 vendedores estavam falando sobre estratégias para cortar custos. Cara, a gente podia demitir um monte de gente da obra e contratar por menos, dizia um deles. Esses peões ganham muito. R$ 300 por dia é absurdo para quem só carrega tijolo. Outro completou. Verdade. E essa gentalha da limpeza também. A gente economizaria muito cortando o salário deles pela metade. Carlos Henrique não aguentou. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre pessoas. Pessoas como seu pai, que trabalhavam honestamente e eram tratadas como descartáveis. Ele interrompeu a conversa. Com licença, senhores. Posso dar uma opinião? Os 3 olharam para ele como se fosse maluco. Opinião de quê, cara? Você é faxineiro. Não entende de negócio. Entendo de trabalho. Carlos respondeu. E sei que quem trabalha merece respeito. A risada foi geral. Olha só, disse um dos vendedores. O faxineiro quer dar aula de economia. Que piada. Volta para sua vassoura, cara. Deixa assunto de adulto para quem entende. Carlos Henrique sentiu uma raiva que nunca havia sentido na vida. Raiva de si mesmo por ter criado aquele ambiente. Raiva das pessoas que trabalhavam com ele. Raiva por seu pai ter passado por isso durante anos, sem nunca reclamar. Desceu para o 5º andar, onde ficava o departamento jurídico. Advogados bem pagos, pessoas formadas que deveriam ter mais consciência social. Mas a realidade era a mesma. Tratavam ele como se fosse invisível. Quando precisavam que ele limpasse algum lugar, falavam como se fosse um comando para um cachorro. Ei, você, limpa aqui, rápido. Em uma das salas presenciou uma cena que partiu seu coração. Uma advogada estava brigando no telefone com alguém da limpeza terceirizada. Vocês mandaram um faxineiro muito lento hoje. Quero trocar. Mande alguém mais eficiente. Estava falando dele, como se fosse uma peça defeituosa que precisava ser trocada. Subiu para o 6º andar, tentando processar tudo que estava vivendo. 6 horas de trabalho e já havia escutado mais desrespeito, mais humilhação, mais crueldade do que imaginava possível. E pensar que seu pai passara décadas vivendo isso. Sebastião voltava para casa todo dia, depois de ser tratado como lixo, e ainda encontrava forças para sorrir para o filho, para dizer que estava tudo bem. No 6º andar trabalhava Marina, a diretora de marketing da empresa. Uma mulher que Carlos Henrique admirava profissionalmente, que sempre falava sobre responsabilidade social, sobre a importância de valorizar cada funcionário. Ela estava em reunião com a equipe dela, discutindo uma campanha publicitária para a empresa. Gente, precisamos mostrar que nossa empresa valoriza as pessoas, ela dizia, que tratamos todos com respeito, independente do cargo. Carlos Henrique parou para escutar, pensando que finalmente encontraria alguém diferente. Vamos usar frases como: na Moreira Construções cada pessoa importa. Aqui não existe funcionário pequeno. As pessoas da reunião aplaudiram a ideia, mas 5 minutos depois, quando Carlos Henrique entrou na sala para limpar, Marina mudou completamente. Não agora, ela disse rispidamente. Estamos em reunião importante. Volta daqui a pouco. Quando ele saiu, escutou ela comentando: que falta de educação. Esse pessoal da limpeza não tem noção de momento apropriado. A hipocrisia era tão grande que Carlos Henrique teve vontade de gritar. A mesma mulher que falava de valorizar pessoas na reunião estava tratando ele como intruso inconveniente segundos depois. Era tudo teatro, propaganda bonita para vender a imagem da empresa, mas zero de verdade nas atitudes. Subiu para o 7º andar, onde ficava o departamento de engenharia. Engenheiros bem formados, mestres, doutores, gente com estudo superior. Certamente ali seria diferente, pensou Carlos Henrique. Pessoas instruídas tratariam todos com respeito, mas se enganou completamente. O chefe do departamento era um engenheiro chamado Eduardo, formado pela melhor universidade do país. Quando viu Carlos Henrique limpando, fez uma piada cruel. Olha só, pessoal,
Chegou a limpeza. Esconde os objetos de valor. Todos riram. Brincadeira, amigo. Eduardo falou para Carlos. Mas é melhor trabalhar direito porque estamos de olho. Carlos Henrique olhou para aqueles homens formados, inteligentes, que projetavam prédios complexos, mas que não conseguiam enxergar a dignidade de uma pessoa que limpava o ambiente de trabalho deles. Era como se a educação formal não tivesse ensinado nada sobre educação humana. Passou o dia inteiro subindo e descendo os andares do seu próprio prédio, sendo humilhado por pessoas que ele mesmo pagava. Pessoas que deviam um emprego a ele, que viviam do sucesso da empresa dele, mas que tratavam um suposto funcionário como lixo. E o pior, ninguém desconfiava que ele era o dono de tudo aquilo. Quando chegou a hora do almoço, desceu para o subsolo, onde ficava o refeitório dos funcionários da limpeza, um lugar apertado, mal ventilado, com mesas velhas e cadeiras quebradas, bem diferente do restaurante executivo nos andares superiores, com ar-condicionado, buffet completo, vista para a cidade. Sentou numa mesa com outros faxineiros e porteiros, pessoas simples, trabalhadoras, que conversavam sobre família, dificuldades financeiras, sonhos pequenos mas verdadeiros. Cara, disse um deles, meu filho passou no vestibular, vou me matar de trabalhar para pagar a faculdade dele. Outro completou, minha filha quer ser médica. Não sei como vou conseguir, mas vou dar um jeito. Carlos Henrique olhou para aquelas pessoas e viu dignidade, viu amor, viu valores que não encontrava nos andares superiores. Gente que ganhava pouco, mas que sonhava grande para os filhos, que trabalhava pesado para construir um futuro melhor, que tinha caráter verdadeiro, não fingido. Um dos faxineiros, um senhor de 60 anos chamado Antônio, começou a contar sobre o filho. Meu menino se formou engenheiro mês passado, primeira pessoa da família a ter diploma superior. Chorei igual criança na formatura. Carlos Henrique sentiu um aperto no peito. Lembrou do próprio pai, que também chorou na formatura dele, que tinha mais orgulho daquele diploma que do próprio sucesso. E você, José? Antônio perguntou para Carlos Henrique, usando o nome falso do crachá. Tem família? Carlos hesitou. Tenho um pai que já morreu. Era faxineiro também. Ah, então você entende a luta, Antônio disse com carinho. Meu pai também era. Dizia que trabalho honesto não envergonha ninguém, que o importante é ter caráter, não ter dinheiro. As palavras de Antônio eram exatamente as mesmas que Sebastião falava. Carlos Henrique teve que se controlar para não chorar ali mesmo. Estava descobrindo que as pessoas mais simples da empresa dele eram também as mais humanas. Enquanto os executivos lá em cima falavam de números e lucros, ali embaixo as pessoas falavam de amor, família, sonhos. Depois do almoço, subiu para o 8º andar, onde ficava a diretoria administrativa. Ali trabalhavam os gerentes mais próximos de Carlos Henrique, pessoas que ele considerava quase família, gente que frequentava a casa dele, que conhecia sua história, que sabia sobre Sebastião. A primeira pessoa que encontrou foi Roberto, diretor administrativo há 15 anos na empresa, um homem que Carlos considerava amigo, que sempre elogiava o caráter de Sebastião, que dizia admirar a história da família Moreira. Mas agora, vendo Carlos vestido de faxineiro, Roberto mostrou uma face completamente diferente. Ei, você aí, Roberto gritou quando viu Carlos limpando o corredor. Limpa direito essa sujeira. Não quero ver mancha nenhuma no chão. Carlos Henrique se aproximou e respondeu educadamente. Claro, senhor. Vou limpar bem. Roberto olhou para ele com desdém. E outra coisa, quando eu passar no corredor você para de limpar e encosta na parede. Não quero esbarrar em faxineiro. A frieza nas palavras de Roberto cortou como lâmina. Este era o mesmo homem que chorou no enterro de Sebastião, que falou sobre a dignidade do trabalho, que prometeu honrar a memória do pai de Carlos. Mas na primeira oportunidade de tratar uma pessoa simples com respeito, mostrou sua verdadeira natureza. Carlos Henrique subiu para o 9º andar com o coração partido. Estava descobrindo que não conhecia as pessoas com quem trabalhava há anos, que por trás das máscaras de educação e profissionalismo existiam pessoas cruéis, preconceituosas, que mediam o valor dos outros pela roupa que vestiam. No 9º andar encontrou Patrícia, diretora de vendas, uma mulher que sempre defendia projetos sociais na empresa, que falava sobre inclusão, sobre dar oportunidades para pessoas menos favorecidas. Mas quando viu Carlos limpando, sua reação foi imediata. Quem deixou esse homem subir aqui? Este andar é só para diretores. Faxineiro trabalha nos andares de baixo. Carlos Henrique tentou explicar. Senhora, o supervisor mandou eu limpar todos os andares.
Não me interessa, Patrícia cortou. Desce já, e da próxima vez, use o elevador de serviço. Elevador social não é para gente como você. Gente como você. As palavras ecoaram na cabeça de Carlos como sirenes de alarme. Desceu para o 10º andar sentindo-se destruído por dentro. Cada pessoa que encontrava era uma decepção maior. Pessoas que ele respeitava, que admirava, que considerava exemplo, mostravam-se pequenas, mesquinhas, preconceituosas quando pensavam que estavam lidando com alguém inferior. No 10º andar, presenciou a cena mais dolorosa do dia. Um grupo de executivos estava comemorando o fechamento de um contrato milionário. Champanhe, risos, comemoração. Carlos Henrique estava limpando uma sala próxima quando escutou um deles falar sobre Sebastião. Lembram do velho Sebastião que morreu ano passado? Disse um dos executivos. O pai do Carlos. Que homem patético. Filho milionário e ele ainda trabalhando de faxineiro. Se fosse meu pai, eu obrigava ele a parar de trabalhar. Outro completou rindo. Verdade. Que vergonha ter um pai faxineiro. Ainda bem que ele morreu. Parou de manchar a imagem da família. Carlos Henrique sentiu o mundo girar. Parou de manchar a imagem da família. Estavam falando do homem mais digno que ele conhecera na vida. Do homem que construiu o caráter dele, que ensinou valores verdadeiros, que escolheu continuar trabalhando por dignidade, não por necessidade. E aqueles parasitas estavam falando de Sebastião como se fosse vergonha. A raiva que tomou conta de Carlos Henrique naquele momento foi diferente de tudo que já havia sentido. Não era raiva comum, era a raiva de um filho vendo a memória do pai sendo pisoteada. Era a raiva de descobrir que as pessoas mais próximas eram as mais falsas. Era a raiva de entender finalmente por que Sebastião morreu triste. Carlos Henrique largou o esfregão ali mesmo e saiu da sala. Precisava respirar. Desceu correndo as escadas até o subsolo, trancou-se no banheiro e chorou como não chorava desde o enterro do pai. Chorou de raiva, de dor, de decepção. Chorou pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pela descoberta brutal de que vivia cercado de pessoas pequenas e cruéis. Quando conseguiu se recompor, voltou ao trabalho. Mas agora tinha uma missão diferente. Não estava mais ali apenas para entender como o pai viveu. Estava ali para descobrir até onde ia a podridão na empresa que construiu com tanto amor. Queria mapear cada pessoa falsa, cada atitude hipócrita, cada demonstração de preconceito. E depois, quando tirasse a fantasia de faxineiro, ia fazer justiça. Subiu para o 11º andar, onde ficava o departamento de projetos especiais. Ali trabalhava Fernanda, uma arquiteta que Carlos sempre admirou. Mulher inteligente, formada no exterior, que falava fluentemente 3 idiomas e tinha mestrado em sustentabilidade. Certamente ela seria diferente das outras. Mas quando Carlos Henrique entrou na sala dela para limpar, Fernanda nem levantou os olhos do computador. Continuou digitando como se ele fosse invisível. Depois de alguns minutos, ela falou sem olhar para ele. Você pode limpar mais rápido? O barulho está me atrapalhando. Carlos diminuiu o ritmo propositalmente, testando a paciência dela. Eu disse mais rápido. Ela repetiu, agora irritada. Ou você tem problema de audição? Carlos Henrique parou de limpar e olhou para ela. Desculpa, senhora. Estou fazendo o melhor que posso. Fernanda finalmente levantou os olhos, olhou para ele com desprezo e disse: o melhor que você pode não está sendo suficiente. Talvez você devesse procurar um trabalho mais adequado ao seu nível intelectual, tipo cavar buraco ou carregar lixo. As palavras foram como socos no estômago de Carlos Henrique. Ele continuou limpando em silêncio, mas estava gravando cada palavra, cada atitude, cada demonstração de desrespeito. Fernanda voltou a digitar, mas continuou falando, agora para uma colega que tinha entrado na sala. Cláudia, você viu o novo faxineiro? Que aspecto terrível. A empresa está realmente sem critério para contratar pessoal da limpeza. Cláudia olhou para Carlos Henrique e concordou. Verdade, Fernanda. E o cheiro? Parece que não toma banho. Deve morar em favela. Carlos Henrique havia tomado banho naquela manhã com produtos importados que custavam mais que o salário mensal daquelas duas juntas. Mas ali, vestido de faxineiro, era automaticamente classificado como sujo, fedorento, favelado. Terminou de limpar a sala e subiu para o 12º andar. Ali encontrou Marcos, diretor de Relações Públicas, homem que sempre falava sobre a importância da imagem da empresa, sobre responsabilidade social, sobre inclusão. Marcos estava em reunião com jornalistas, dando entrevistas sobre os valores da Moreira Construções. Nossa empresa sempre priorizou o ser humano, Marcos dizia para os jornalistas. Aqui não existe diferença entre executivo e operário. Todos são tratados com o mesmo respeito, a mesma dignidade. Essa é a filosofia que nosso CEO, Carlos Henrique Moreira,
Implantou desde o início. Carlos Henrique parou de limpar para escutar melhor. Queria ver se Marcos realmente praticava o que pregava. Quando a entrevista terminou e os jornalistas saíram, Marcos notou Carlos Henrique ali limpando. Sua mudança de comportamento foi instantânea. "Ei, você!" ele gritou. "Não dá para limpar enquanto estou em reunião importante. Que falta de educação. Volta quando eu não estiver aqui." Carlos Henrique tentou explicar. "Desculpa, senhor. Não sabia que estava atrapalhando." Claro que estava. Gente como você não tem noção de ambiente profissional. A hipocrisia era tão grande que Carlos Henrique quase perdeu o controle. 5 minutos antes, Marcos falava sobre igualdade e respeito para os jornalistas. Segundos depois, tratava um suposto funcionário como cachorro sarnento. Tudo aquilo não passava de teatro para vender uma imagem falsa da empresa. Carlos subiu para o 13º andar com o peito pegando fogo. A cada andar que passava, descobria uma nova camada de falsidade. Pessoas que conhecia há anos, que considerava amigas, que respeitava profissionalmente, mostravam-se pequenas, cruéis, preconceituosas, quando lidavam com alguém que julgavam inferior. No 13º andar, trabalhava Daniel, diretor de operações, um dos homens de confiança de Carlos Henrique. Alguém que estava na empresa desde o início, que conhecia toda a história da família Moreira, que sabia como Sebastião foi importante na formação do caráter de Carlos. Daniel sempre falava com carinho do velho Sebastião, sempre elogiava os valores que ele transmitiu para o filho. Quando Carlos entrou na sala de Daniel para limpar, encontrou-o conversando com outros diretores sobre estratégias da empresa. "Pessoal", Daniel estava dizendo, "precisamos cortar custos onde for possível. Primeiro lugar, pessoal terceirizado, limpeza, segurança, manutenção. Essa gentinha ganha muito para o pouco que faz." Carlos Henrique parou de limpar. Gentinha. Daniel estava se referindo a pessoas como Sebastião usando aquela palavra. O mesmo Daniel que chorou no velório do pai dele, que disse que Sebastião era exemplo de dignidade, estava chamando trabalhadores de gentinha. Daniel, um dos diretores, perguntou: "Você não acha arriscado demais? O Carlos sempre foi muito sensível com esse pessoal. Lembra da história do pai dele?" Daniel riu. "O Carlos é muito sentimental por causa do velho, mas negócio é negócio. Se ele não tomar decisões duras, a empresa vai quebrar. Não podemos sustentar vagabundo para sempre." Vagabundo. Daniel estava chamando Sebastião de vagabundo. Carlos Henrique sentiu o sangue subir à cabeça. Teve vontade de arrancar a máscara ali mesmo, revelar quem era e demitir Daniel na hora, mas controlou-se. Queria descobrir até onde ia a podridão antes de agir. Continuou limpando, fingindo que não estava prestando atenção na conversa. Daniel prosseguiu: "Vocês sabem que o Carlos tem mania de proteger funcionário. É trauma de infância por causa do pai faxineiro. Mas hora chegou de ele amadurecer e pensar só no lucro." As palavras eram punhais no coração de Carlos Henrique. Saiu da sala e subiu para o 14º andar. A cada descoberta, sentia-se mais isolado, mais traído. As pessoas em quem confiava estavam todas mentindo para ele há anos, fingindo respeitar sua história, fingindo valorizar os ensinamentos de Sebastião, mas pensando exatamente o contrário. No 14º andar encontrou Vanessa, diretora de qualidade, mulher que sempre defendeu programas de inclusão social na empresa, que propôs bolsas de estudo para filhos de funcionários, que criou projetos de capacitação para pessoas de baixa renda. Carlos sempre a admirou por isso, mas quando ela viu Carlos limpando o corredor, sua reação foi fria e calculista. "Você é novo aqui?" ela perguntou. "Sim, senhora", Carlos respondeu. "Bom, então vou te explicar as regras. Primeiro, você só fala quando for perguntado. Segundo, quando eu estiver passando, você para de trabalhar e se afasta. Terceiro, nada de olhar diretamente nos olhos. É falta de respeito." Carlos Henrique ficou chocado. Vanessa estava tratando ele como servo medieval. A mesma mulher que falava sobre dignidade humana em reuniões estava impondo regras humilhantes para um trabalhador. "Senhora", ele tentou argumentar, "sou funcionário igual todos os outros." "Igual não", ela cortou. "Você é terceirizado. Não é funcionário da empresa. É prestador de serviços. Aprenda a diferença." A distinção era clara. Funcionários diretos da empresa mereciam respeito. Terceirizados eram cidadãos de segunda classe. Carlos Henrique estava descobrindo que sua empresa tinha uma hierarquia cruel que ele nunca percebeu porque sempre viveu no topo dela. Subiu para o 15º andar.
onde ficava a presidência executiva. Ali trabalhava Rodrigo, vice-presidente da empresa, mão direita de Carlos Henrique, há mais de 10 anos. Se existia alguém em quem Carlos confiava cegamente, era Rodrigo, homem inteligente, leal, que sempre demonstrou apreço pela história da família Moreira. Encontrou Rodrigo conversando ao telefone com alguém, falando sobre Carlos Henrique. Cara, ele dizia, o Carlos está cada vez mais mole. Desde que o pai morreu, ficou sentimental demais. Fica protegendo o funcionário inútil por causa de trauma familiar. Carlos se escondeu atrás da porta para escutar melhor. Ele não tem pulso firme para demitir. Rodrigo continuou. Sempre inventa desculpa, sempre fala sobre valores humanos. Mas empresa não é ONG. Se fosse por mim, eu cortava metade do pessoal e aumentava o lucro em 30%. Carlos Henrique sentia o chão se abrir debaixo dos pés. Rodrigo, seu homem de confiança, estava criticando exatamente as qualidades que Carlos mais valorizava em si mesmo. O problema, Rodrigo prosseguiu, é que o Carlos herdou a mentalidade de pobre do pai. Não consegue pensar grande, fica preocupado com funcionário que ganha salário mínimo em vez de focar no que realmente importa, lucro. Carlos Henrique teve que se apoiar na parede para não cair. Mentalidade de pobre. Rodrigo estava chamando os valores de Sebastião de mentalidade de pobre. Quando Rodrigo desligou o telefone, Carlos entrou na sala para limpar. Rodrigo nem olhou para ele. Continuou trabalhando como se Carlos fosse móvel. Depois de alguns minutos, o telefone tocou novamente. Era a secretária dele. Senhor Rodrigo, tem um fornecedor aqui que quer falar sobre contrato de limpeza. Manda subir. Rodrigo respondeu. 5 minutos depois, chegou um homem de terno, dono da empresa terceirizada que fornecia pessoal de limpeza. Carlos Henrique parou para escutar a conversa, fingindo limpar os móveis. Rodrigo, o fornecedor disse, vim propor uma redução nos custos. Posso diminuir o salário do pessoal da limpeza em 20% se você renovar o contrato. Rodrigo se interessou. Como assim? Simples, em vez de R$70 por dia, pago 55. Essa gentalha aceita qualquer coisa mesmo. Não tem para onde correr. Carlos Henrique sentiu vontade de vomitar. Estavam negociando a vida de pessoas como se fossem mercadoria. Boa ideia. Rodrigo concordou. Quanto economizamos por mês? Uns R$50 mil. Dinheiro que vai direto para o lucro da empresa. Rodrigo sorriu. Fechado. Mas não comenta nada com o Carlos ainda. Ele é meio sensível com essas coisas por causa da história familiar dele. Carlos Henrique não aguentou mais. Saiu da sala e desceu correndo para o banheiro. Vomitou de nervoso, de raiva, de decepção. Estava descobrindo que a empresa que construiu pensando no pai era administrada por gente que desprezava tudo que Sebastião representava. Voltou ao trabalho como um robô. Não sentia mais dor, sentia frieza. Uma frieza calculista que estava planejando a vingança. Subiu para o 16º andar, onde ficava o departamento de comunicação interna. Ali trabalhava Sandra, responsável pela comunicação com funcionários, mulher que sempre falava sobre ambiente de trabalho harmonioso. Sandra estava escrevendo um comunicado para os funcionários quando Carlos entrou para limpar. Atenção colaboradores, ela digitava. A Moreira Construções valoriza cada membro de nossa família empresarial. Carlos leu por cima do ombro dela e quase riu. Família empresarial. A mesma empresa que estava planejando cortar salários de trabalhadores nos bastidores. Ei! Sandra gritou quando percebeu que Carlos estava lendo. Quem mandou você olhar minha tela? Isso é confidencial. Desculpa, senhora, Carlos respondeu. Não foi proposital. Claro que foi. Gente como você sempre quer bisbilhotar onde não deve. Deve estar planejando vender informação para concorrente. A paranoia de Sandra era absurda. Carlos Henrique era dono da empresa. Tinha acesso a todas as informações confidenciais do mundo. Mas ali, vestido de faxineiro, era automaticamente suspeito de espionagem industrial. Subiu para o 17º andar, onde ficava a diretoria financeira. Lá encontrou Paulo, diretor financeiro, homem que controlava todas as contas da empresa. Paulo sempre foi transparente com Carlos sobre números, sempre defendeu políticas de benefícios para funcionários. Mas quando viu Carlos limpando, Paulo mostrou sua face oculta. Estava conversando com o assistente sobre planejamento orçamentário. Pessoal, ano que vem temos que apertar o cinto. Primeira coisa, cortar benefícios de funcionários de baixo escalão. Vale refeição, vale transporte, plano de saúde. Essa gentalha se acostuma com mordomia. Carlos Henrique parou de limpar. Paulo continuou. Segunda coisa, demitir funcionários mais antigos. Custam caro por causa dos reajustes. Melhor contratar gente nova, mais barata. Um dos assistentes perguntou. E se o Carlos não aprovar? Paulo riu.
O Carlos aprova o que eu apresentar. Ele não entende de números, só entende de sentimento. A cada descoberta, Carlos Henrique sentia-se mais isolado. As pessoas que controlavam sua empresa estavam conspirando contra os valores que ele defendia. Estavam usando a confiança dele para implementar políticas cruéis, sabendo que ele nunca descobriria porque vivia isolado no topo da torre. Desceu para o 18º andar, onde ficava o departamento jurídico trabalhista. Ali encontrou Marcela, advogada especializada em direito do trabalho, mulher que sempre aconselhou Carlos a tratar funcionários com respeito, a seguir todas as leis trabalhistas, a nunca explorar ninguém. Marcela estava revisando contratos de terceirização quando Carlos entrou para limpar. Ela falava ao telefone com outro advogado. Cara, encontrei uma brecha na lei. Podemos classificar o pessoal da limpeza como pessoa jurídica em vez de CLT. Economizamos 40% em encargos. Carlos parou para escutar melhor. Como assim? A pessoa do outro lado perguntou. Simples, Marcela explicou. Obrigamos eles a abrir microempresa individual. Aí não pagamos FGTS, férias, 13º, nada. Eles viram prestadores de serviços autônomos. Carlos Henrique ficou estarrecido. Marcela estava planejando tirar direitos básicos de trabalhadores usando artifícios legais. E se eles não aceitarem? O advogado perguntou. Demite e contrata outros. Marcela respondeu friamente. Tem fila de desempregado querendo trabalhar. Essa gentalha não tem escolha. Novamente a palavra gentalha. Carlos Henrique estava percebendo que era termo padrão usado pelos funcionários dele para se referir a pessoas simples. Subiu para o 19º andar, penúltimo da empresa, onde ficavam as salas da diretoria geral. Ali trabalhavam os executivos de mais alto escalão, pessoas que ganhavam salários de 6 dígitos, que tinham participação nos lucros, que viviam como reis à custa da empresa. Encontrou um grupo deles reunido na sala de reuniões, discutindo estratégias para aumentar lucros. Carlos se escondeu atrás da porta para escutar. Pessoal, dizia Alberto, diretor-geral, temos que ser mais agressivos. Concorrência está ganhando contratos porque oferece preços menores. Como eles conseguem? Perguntou outro diretor. Simples, Alberto respondeu. Pagam salário de fome para operários, não dão equipamento de segurança adequado, não seguem normas trabalhistas. Nós somos bonzinhos demais. Carlos Henrique não acreditava no que estava ouvindo. Alberto queria que a empresa virasse exploradora de mão de obra. O problema, Alberto continuou, é o Carlos. Ele tem mania de querer tratar operário como gente. Fica preocupado com segurança, com salário justo, com benefícios. Mas construção civil é guerra. Ou exploramos, ou somos explorados. Os outros diretores concordaram. Verdade. O Carlos herdou a mentalidade assistencialista do pai. Carlos Henrique sentia o coração acelerar. Mentalidade assistencialista. Estavam chamando a dignidade de Sebastião de assistencialismo. O homem que trabalhou a vida inteira honestamente estava sendo ridicularizado pelos parasitas que se locupletavam da empresa que Carlos construiu. Temos que convencer o Carlos a endurecer, Alberto prosseguiu. Mostrar que bondade não dá lucro, que empresa não é caridade. Se ele não mudar de postura, vamos perder espaço no mercado. Carlos Henrique estava descobrindo que existia uma pressão constante dos diretores para ele se tornar uma pessoa pior. Subiu para o 20º andar, último da empresa, onde ficava sua própria sala, o andar da presidência, onde teoricamente comandava tudo, mas agora estava percebendo que na verdade era fantoche de um sistema cruel que funcionava nas suas costas. Encontrou sua secretária particular, Carla, conversando com outras funcionárias do andar. Meninas, ela dizia, vocês repararam como o Carlos está mole ultimamente? Desde que o pai morreu ficou muito sentimental. Qualquer funcionário que reclama de alguma coisa, ele logo atende. As outras concordaram. Verdade, Carla. Ele perdeu o pulso para comandar. Fica protegendo o vagabundo que não quer trabalhar. Carlos Henrique ouviu aquilo da própria secretária, mulher que trabalhava com ele há 8 anos, que conhecia toda a sua história, que sempre se mostrou leal e dedicada. Ou pior, Carla continuou, é que ele não percebe que o pessoal está se aproveitando, principalmente essa gentalha da limpeza e da segurança. Sabem que ele é mole com pobre e abusam. Carlos Henrique sentia-se cercado de inimigos. Até sua secretária particular falava dele pelas costas. Desceu para o subsolo completamente destruído. 8 horas de trabalho, 20 andares percorridos, centenas de pessoas encontradas. E todas,
sem exceção, mostraram-se pequenas, cruéis, preconceituosas. Não havia uma única pessoa na empresa dele que tratasse trabalhadores simples com dignidade. No refeitório do subsolo, sentou-se novamente com os outros faxineiros. Antônio, o senhor de 60 anos, percebeu que Carlos estava abatido. José, ele disse usando o nome falso. Você está bem? Parece triste. Carlos Henrique olhou para aquele homem simples, honesto, e sentiu vontade de contar tudo, mas controlou-se. Só cansado, ele respondeu. É duro esse trabalho. É sim, Antônio concordou, mas é trabalho honesto. Meu pai sempre dizia, filho, não importa o que você faz para viver, importa como você faz. As palavras ecoaram no coração de Carlos Henrique. Eram exatamente as palavras que Sebastião falava. Seu pai era sábio, Carlos disse. Era. Antônio sorriu. Morreu feliz sabendo que criou um filho direito. Dizia que caráter não se herda, se constrói. Carlos Henrique olhou para Antônio e viu Sebastião. A mesma dignidade, a mesma simplicidade, a mesma sabedoria. Ali no subsolo, cercado de trabalhadores simples, Carlos finalmente entendia a diferença. Lá em cima, nos andares de luxo, estavam as pessoas com mais dinheiro, mais estudo, mais oportunidades. Mas eram pessoas pequenas, egoístas, cruéis. Lá embaixo, ganhando salário mínimo, estavam as pessoas com caráter, com valores, com humanidade. Antônio, Carlos perguntou, você já sofreu preconceito por ser faxineiro? O velho sorriu tristemente. Todo dia, meu filho, todo dia. Tem gente que olha para nós como se fôssemos lixo. Mas sabe o que aprendi? O problema não é nosso, é deles. Gente que julga pelos olhos não enxerga com o coração. Carlos Henrique sentia vontade de abraçar Antônio e chorar nos braços dele. Queria contar que era o dono da empresa, que ia mudar tudo, que ia fazer justiça, mas ainda não era a hora. Primeiro precisava terminar sua investigação. Precisava descobrir se havia pelo menos uma pessoa boa naquela empresa que ele construiu pensando no pai. No segundo dia como José da Silva, Carlos Henrique chegou mais cedo ao trabalho. Queria observar como as pessoas se comportavam antes do expediente oficial, quando pensavam que ninguém estava vendo. Desceu para o estacionamento do subsolo às 6 da manhã e se escondeu atrás de uma coluna para observar a chegada dos funcionários. Os primeiros a chegar foram os executivos de alto escalão, BMW, Mercedes, Porsche, carros que custavam mais que uma casa, todos vestidos impecavelmente, conversando ao celular sobre negócios, demonstrando a arrogância natural de quem se acha superior. Carlos observou cada um entrar pelos elevadores sociais, tratando os seguranças e porteiros como se fossem móveis. Meia hora depois começaram a chegar os funcionários de nível médio, carros populares, roupas de loja de departamento, pessoas que fingiam ter mais status do que realmente tinham. Imitavam o comportamento dos executivos tratando mal quem estava abaixo deles na hierarquia para se sentirem importantes. Por último chegaram os funcionários mais simples, a pé, de ônibus, de bicicleta, pessoas que acordavam 2 horas mais cedo para chegar no horário, que levavam marmita de casa para economizar, que sonhavam pequeno, mas sonhavam honesto. Esses eram tratados como invisíveis pelos outros, mas se cumprimentavam entre si com respeito genuíno. Carlos Henrique subiu para começar mais um dia de humilhações, mas desta vez tinha um plano diferente. Ia provocar situações para testar até onde ia a crueldade das pessoas. Queria entender se o preconceito era superficial ou profundo, se era ignorância ou maldade. Começou pelo 20º andar, sua própria sala. Carla, sua secretária, chegou pontualmente às 8. Carlos estava limpando o corredor quando ela passou. Bom dia, ele disse educadamente. Carla nem olhou para ele. Entrou na sala e fechou a porta com força, como se quisesse deixar claro que faxineiro não merecia cumprimento. 10 minutos depois, Carlos bateu na porta. Entre, Carla disse secamente. Senhora, Carlos falou. Posso limpar a sala? Já disse ontem que não gosto de ser interrompida de manhã. Volta às 10. Carlos insistiu, mas o supervisor mandou limpar todas as salas antes das 9. Eu não me importo com o que o supervisor mandou. Aqui quem manda sou eu. O tom autoritário de Carla surpreendeu Carlos Henrique. Esta era a mesma mulher que na frente dele se mostrava sempre submissa, sempre respeitosa, mas quando pensava estar lidando com alguém inferior, revelava uma personalidade cruel e prepotente. Senhora, Carlos tentou novamente. Se eu não limpar, vou ser demitido. E eu tenho alguma coisa com isso? Carla respondeu friamente. Se você não consegue fazer seu trabalho direito, problema é seu. Eu não vou mudar minha rotina por causa de faxineiro incompetente. Carlos Henrique saiu da sala sentindo-se humilhado. Carla conhecia sua história.
Sabia o quanto Sebastião foi importante na vida dele. Sabia que Carlos sempre tratou funcionários com respeito, mas na primeira oportunidade de demonstrar caráter, mostrou-se pequena e cruel. Desceu para o 19º andar e encontrou Alberto, diretor-geral, conversando com outros executivos no corredor. Carlos se aproximou para limpar o chão próximo a eles. Pessoal, Alberto estava dizendo, recebi proposta interessante ontem. Um investidor quer comprar 40% da empresa. Os outros se interessaram. Quem é? Perguntou um deles. Grupo americano especializado em construção civil. Eles têm métodos mais agressivos, mais lucrativos. Prometem dobrar nosso faturamento em 2 anos. Carlos Henrique parou de limpar, fingindo ajustar o balde para escutar melhor. E o Carlos? Outro executivo perguntou. Ele vai topar? Alberto riu. O Carlos não precisa saber ainda. Primeiro vamos estruturar tudo. Depois apresentamos como fato consumado. Ele é muito sentimental para entender negócios sérios. Carlos sentia o sangue ferver. Estavam planejando vender parte da empresa dele nas costas. O problema, Alberto continuou, é que os americanos querem mudanças estruturais. Corte de 60% do pessoal, terceirização total, redução de benefícios. O Carlos vai resistir por causa da história familiar dele. Então convencemos ele que não tem escolha. Outro diretor sugeriu. Mostramos que é adaptar ou quebrar. Carlos Henrique estava descobrindo uma conspiração. Seus próprios diretores estavam negociando com investidores externos para transformar a empresa numa máquina de exploração e planejavam manipular ele para aceitar, usando chantagem emocional. Ei, você! Alberto gritou quando percebeu que Carlos estava parado há alguns minutos. Para de escutar conversa alheia e vai trabalhar. Faxineiro não tem que saber de assunto de gente importante. Carlos baixou a cabeça e continuou limpando, mas estava gravando cada palavra na memória. Desceu para o 18º andar com a mente fervilhando. A traição era ainda maior do que imaginava. Não era apenas preconceito com funcionários simples. Era uma conspiração para destruir tudo que ele construiu, para transformar sua empresa numa exploradora de mão de obra. No 18º andar encontrou Marcela, a advogada trabalhista, revisando contratos. Carlos entrou na sala para limpar e fingiu esbarrar numa pilha de documentos, derrubando alguns papéis no chão. Enquanto os juntava, conseguiu ler alguns trechos. Eram contratos preparados para demitir funcionários antigos e substituir por mão de obra mais barata. Cuidado! Marcela gritou. Esses documentos são confidenciais. Você não deveria nem tocar neles. Desculpa, senhora. Carlos respondeu. Foi sem querer. Sem querer nada. Aposto que está tentando fotografar os contratos para vender para concorrente. Gente como você faria qualquer coisa por dinheiro. A paranoia de Marcela era ofensiva. Carlos Henrique era milionário, dono da própria empresa, mas ali vestido de faxineiro era automaticamente classificado como criminoso em potencial. Senhora, ele disse, eu nem sei ler direito. Como ia fotografar contrato? Não sei ler. Marcela riu cruelmente. Claro, gente como você só sabe assinar o nome com dificuldade. O preconceito era tão profundo que chegava a ser absurdo. Marcela estava assumindo que todo faxineiro era analfabeto, incapaz, desonesto. Para ela, pobreza era sinônimo de ignorância e criminalidade. Carlos desceu para o 17º andar onde encontrou Paulo, diretor financeiro, em reunião com contadores. Estavam analisando planilhas de custos, procurando onde cortar gastos. Carlos limpou a sala ao lado, de onde conseguia escutar a conversa através da parede fina. Paulo, um dos contadores, disse, encontrei onde podemos economizar R$200 mil por mês. Onde? Paulo perguntou animado. Benefícios dos funcionários. Vale alimentação, plano de saúde, vale transporte. Se cortarmos tudo isso, economizamos uma fortuna. Paulo se empolgou. Genial. E como justificamos para o Carlos? Simples, o contador respondeu. Dizemos que é crise econômica, que a empresa está no vermelho, que é cortar benefícios ou demitir gente. Carlos Henrique sentia vontade de entrar na sala e gritar que a empresa estava com um lucro recorde, que não havia crise alguma, mas controlou-se. Perfeito, Paulo concordou. O Carlos é tão ingênuo que vai engolir qualquer história, principalmente se dissermos que é para proteger empregos. Carlos estava descobrindo que seus diretores não apenas o traíam, mas o consideravam idiota.
Achavam que podiam manipular ele com mentiras básicas. Continuou descendo os andares, coletando evidências da podridão que tomou conta da empresa. No 16º andar, Sandra estava preparando comunicados falsos para funcionários. No 15º, Rodrigo conspirava com fornecedores para superfaturar contratos. No 14º, Vanessa vendia informações privilegiadas para concorrentes. A cada andar, Carlos descobria uma nova traição. Pessoas que confiava há anos estavam sistematicamente destruindo a empresa por dentro. Roubavam, mentiam, conspiravam, traíam. E o pior, faziam tudo isso usando o nome dele, usando a reputação que Sebastião ajudou a construir. No 13º andar, Daniel estava em videoconferência com investidores estrangeiros. Carlos se escondeu atrás da porta para escutar. Senhores, Daniel dizia, garanto que conseguimos convencer o proprietário a aceitar a venda. Ele é sentimental, fácil de manipular. Só precisamos criar uma crise artificial. Os investidores se interessaram. Como assim? Perguntou um deles em inglês. Vamos forjar problemas financeiros. Daniel respondeu no mesmo idioma. Mostrar planilhas falsas, inventar dívidas, criar clima de pânico. Quando ele estiver desesperado, apresentamos a proposta de salvação. Carlos Henrique ficou estarrecido. Daniel não estava apenas planejando vender a empresa, estava planejando usar mentiras e manipulação psicológica para forçar a venda. Era crime de falsificação, estelionato, apropriação indébita. Daniel estava disposto a cometer crimes para destruir o legado de Sebastião. E os funcionários? Outro investidor perguntou. Demitimos 70%. Daniel respondeu friamente. Ficamos só com o essencial. O resto é descartável. Descartável. Daniel estava falando de pessoas como Antônio, trabalhadores honestos que dedicaram anos da vida à empresa como se fossem objetos sem valor. Carlos desceu para o 12º andar trêmulo de raiva. A cada descoberta, sentia-se mais isolado, mais traído. As pessoas em quem confiara a administração da empresa estavam preparando um golpe contra ele. Um golpe que destruiria milhares de empregos e transformaria o sonho de Sebastião em pesadelo. No 12º andar, Marcos estava dando outra entrevista, desta vez para a televisão. Nossa empresa sempre priorizou o bem-estar social. Ele mentia descaradamente para as câmeras. Somos exemplo de responsabilidade empresarial, de valorização humana. Carlos quase vomitou ouvindo aquela farsa. Quando a entrevista terminou e a equipe de TV saiu, Marcos se virou para Carlos com desprezo total. Ei, faxineiro, ele gritou. Não dá para limpar quando estou gravando. Que falta de noção. Gente como você não entende de ambiente profissional. A hipocrisia era tão grande que Carlos teve vontade de rir. 5 minutos antes, Marcos falava de valorização humana para a TV. Segundos depois, destratava um suposto funcionário como se fosse lixo. Tudo era teatro, propaganda enganosa para manter a imagem da empresa. Desceu para o 11º andar onde Fernanda estava apresentando o projeto de responsabilidade social para clientes. Nossa empresa investe pesadamente em programas sociais. Ela mentia. Temos bolsas de estudo, capacitação profissional, inclusão digital. Acreditamos que empresa bem-sucedida tem obrigação de retribuir à sociedade. Os clientes se impressionaram com a apresentação. Assinaram contratos milionários acreditando que estavam fazendo negócio com empresa ética. Mas Carlos sabia que não existia programa social algum. Era tudo mentira para atrair clientes conscientes. Quando os clientes saíram, Fernanda se virou para Carlos com irritação. Quanto tempo você vai demorar para limpar essa sala? Tenho outra reunião em 10 minutos. Já estou terminando, senhora. Carlos respondeu. Terminando nada. Ainda tem sujeira no chão. Limpa direito ou vou reclamar com seu supervisor. Carlos Henrique olhou para o chão. Estava impecável. Fernanda estava inventando sujeira só para humilhar ele. Era crueldade gratuita. Sadismo puro. Ela sentia prazer em desrespeitar quem considerava inferior. Desceu para o 10º andar com o coração partido. Não era apenas sobre preconceito ou traição financeira. Era sobre maldade humana. Pessoas que escolhiam ser cruéis por prazer, que encontravam satisfação em humilhar os outros. No 10º andar, encontrou Roberto conversando com outros diretores sobre estratégias para convencer Carlos a aceitar mudanças na empresa. Pessoal, Roberto dizia, temos que explorar o trauma dele, usar a morte do pai para manipular decisões. Carlos parou de limpar. Roberto continuou. Toda vez que ele resistir a cortes, lembramos da história do Sebastião. Dizemos que o pai dele ia querer que protegêssemos a empresa, que sentimentalismo não paga conta. A crueldade da estratégia era inacreditável. Roberto queria usar a dor da perda para manipular Carlos. Genial,
Outro diretor concordou. O Carlos fica emotivo sempre que falamos do pai. É nossa arma secreta para fazer ele aceitar qualquer coisa. Carlos Henrique sentia vontade de explodir ali mesmo. Estavam planejando usar a memória sagrada de Sebastião como instrumento de chantagem emocional. Desceu para o 9º andar, 8º, 7º, coletando mais evidências de traição. Cada andar revelava nova camada de podridão, corrupção, falsificação, estelionato, chantagem. A empresa que construiu para honrar Sebastião havia se tornado antro de criminosos de colarinho branco. No 5º andar, presenciou a cena mais revoltante do dia. Um grupo de funcionários estava zombando de foto de Sebastião que Carlos mantinha no hall da empresa. Olha o velho do Carlos. Um deles ria. Que cara de faxineiro mesmo. Deve ter morrido fedendo. Outros riram junto. Imagina a vergonha que o Carlos devia sentir tendo pai faxineiro. Carlos Henrique não conseguiu se controlar. Avançou em direção ao grupo, mas parou no meio do caminho. Não podia se revelar ainda. Precisava terminar a investigação, reunir todas as evidências antes de agir. Mas a vontade de defender a honra do pai estava queimando por dentro. Que foi, faxineiro? Um dos funcionários perguntou quando viu Carlos parado no meio do corredor. Quer alguma coisa? Carlos respirou fundo. Nada, senhor. Só passando. Então passa logo. Não fica parado ouvindo conversa de gente importante. Carlos desceu para o 4º andar com lágrimas nos olhos. Ver a foto do pai sendo ridicularizada foi a gota d'água. Sebastião não merecia aquilo. Morreu honestamente, trabalhando até o último dia, mantendo dignidade apesar das humilhações. E agora era zombado por parasitas que viviam do trabalho dele. No 3º andar encontrou Patrícia organizando festa para comemorar lucros recordes da empresa. Pessoal, ela dizia para assistentes, quero festa luxuosa, champanhe francês, catering 5 estrelas, orquestra. Vamos mostrar para todo mundo como nossa empresa é próspera. Carlos observou os preparativos. Milhares de reais sendo gastos em futilidades enquanto funcionários simples mal conseguiam pagar as contas. O contraste era obsceno. Lá em cima gastavam em uma noite o que um faxineiro ganhava em um ano. Ei, você! Patrícia gritou quando viu Carlos. Cuidado para não sujar o tapete. Custou uma fortuna. Carlos estava limpando com o máximo cuidado. Mas Patrícia continuou. Gente como você não tem noção de valor. Provavelmente nunca viu tapete persa na vida. A arrogância de Patrícia era irritante. Ela assumia que todo trabalhador simples era ignorante, que não conhecia qualidade, que vivia em mundo inferior. Para ela, pobreza significava falta de cultura, educação, refinamento. Desceu para o 2º andar onde Sandra estava treinando recepcionistas. Meninas, ela dizia, vocês precisam aprender a distinguir visitantes importantes de gente comum. Cliente bem vestido recebe tratamento VIP. Fornecedor simples vai para a sala de espera normal. As recepcionistas anotavam as instruções. E como distinguimos? Uma delas perguntou. Pelo carro, pela roupa, pelo sotaque. Sandra respondeu. Rica é fácil de identificar. Anda diferente, fala diferente, cheira diferente. Carlos Henrique estava ouvindo o manual de discriminação social. E se for gente simples querendo emprego? Outra recepcionista perguntou. Desencorajam. Sandra instruiu. Falam que não tem vaga, que só contratamos gente qualificada. Não queremos gentalha baixando o nível da empresa. Novamente a palavra gentalha. Carlos percebia que era vocabulário padrão usado pelos funcionários dele. No 1º andar encontrou Priscila, a recepcionista, praticando exatamente o que Sandra havia ensinado. Um homem simples, havia chegado procurando emprego na construção civil. Vestia roupa limpa, mas simples. Falava com sotaque do interior. Demonstrava humildade genuína. Senhor, Priscila disse com desdém mal disfarçado. Aqui não tem vaga para esse tipo de serviço. O senhor pode tentar em outras empresas. O homem insistiu. Moça, eu trabalho bem. Tenho experiência, referências. Experiência de quê? Priscila riu. De quebrar coisas? Desculpa, mas nossa empresa só contrata pessoal qualificado. Carlos Henrique assistiu àquela humilhação sentindo o sangue ferver. O homem saiu cabisbaixo, destruído pela rejeição. Era trabalhador honesto procurando oportunidade e sendo tratado como lixo pela recepcionista da empresa dele. Priscila, Carlos se aproximou quando o homem saiu. Por que você não deu oportunidade para ele? Oportunidade para quê? Ela riu. Você viu a cara dele? Parecia morador de rua. Nossa empresa tem padrão para manter. A resposta de Priscila revelava preconceito institucionalizado. A empresa que Carlos construiu havia criado cultura de discriminação social. Pessoas simples eram automaticamente rejeitadas, independente da competência ou necessidade. Desceu para o subsolo completamente destroçado. 2 dias de investigação haviam revelado verdade brutal.
Sua empresa estava podre desde o alicerce. Não havia uma pessoa sequer que tratasse trabalhadores simples com dignidade. Todos, sem exceção, demonstravam preconceito, crueldade, desumanidade. No refeitório do subsolo, sentou-se novamente com Antônio e outros faxineiros. José, Antônio disse, você está muito abatido esses dias. Aconteceu alguma coisa? Carlos olhou para aquele homem bom, honesto, digno, e sentiu vontade de confessar tudo. Antônio, ele disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu filho. Você já teve vontade de desistir? De parar de trabalhar por causa das humilhações? Antônio sorriu tristemente. Todo dia, José. Todo dia. Mas sabe o que me mantém firme? O quê? A certeza de que trabalho honesto não envergonha ninguém, que caráter não se mede por roupa ou salário, que um dia a justiça chega para todo mundo. As palavras de Antônio ecoaram no coração de Carlos como profecia. A justiça ia chegar mesmo, e muito em breve. Antônio, Carlos disse, se você fosse dono desta empresa, o que mudaria? O velho pensou um pouco. Mudaria tudo, José. Começaria tratando cada pessoa com respeito, independente do cargo. Depois acabaria com essa discriminação que existe aqui. Por último, demitiria todo mundo que tem coração ruim. Carlos Henrique sorriu pela primeira vez em 2 dias. Antônio havia dado a receita exata do que ele ia fazer. Tratar todos com respeito, acabar com discriminação, demitir gente de coração ruim. E ia começar na segunda-feira seguinte. Antônio, Carlos disse, obrigado pela conversa. Você me deu ideias muito importantes. Disponha, meu filho. É sempre bom conversar com gente que tem coração bom igual você. Carlos se levantou da mesa com decisão tomada. Chegara a hora de tirar a máscara e mostrar para aqueles hipócritas quem mandava realmente naquela empresa. Na sexta-feira, seu último dia como José da Silva, Carlos Henrique fez uma última volta pelos andares. Queria gravar na memória cada rosto, cada atitude, cada demonstração de crueldade. Na segunda-feira, todos aqueles rostos estariam em reunião com ele, e aí descobririam o preço de humilhar gente trabalhadora. Segunda-feira chegou como um dia qualquer para todos na Moreira Construções. O movimento normal, pessoas entrando pelos elevadores sociais, conversas sobre fim de semana, a rotina de sempre. Mas Carlos Henrique havia planejado uma manhã que ninguém esqueceria jamais. Às 8 horas em ponto, ele enviou uma mensagem pelo sistema interno. Reunião geral obrigatória no auditório principal às 9 horas. Todos os funcionários, sem exceção. Assunto: mudanças estruturais na empresa. O burburinho foi imediato. Reunião geral era algo raro. Acontecia apenas em ocasiões especiais. Os diretores começaram a especular sobre o que Carlos queria anunciar. Deve ser sobre a venda da empresa. Alberto sussurrou para Rodrigo. Finalmente vai aceitar nossa proposta. Ou sobre cortes de pessoal, Paulo completou. Era hora dele endurecer. Enquanto isso, Carlos Henrique estava no banheiro do subsolo, trocando o uniforme de faxineiro pelo terno italiano de R$3.000. Ajeitou o cabelo, colocou o relógio suíço, assumiu novamente a postura de empresário bem-sucedido. Mas por dentro, carregava toda a dor e toda a raiva acumuladas em uma semana de humilhações. Às 9 horas, o auditório estava lotado. 300 pessoas sentadas em cadeiras dispostas em anfiteatro. Na primeira fileira, os diretores de alto escalão: Alberto, Rodrigo, Paulo, Daniel, Marcela, Sandra, Roberto, todos os traidores que haviam conspirado contra ele. Nas fileiras seguintes, gerentes, coordenadores, funcionários administrativos. E no fundo, quase escondidos, os trabalhadores mais simples: faxineiros, porteiros, seguranças, pessoal da manutenção. Carlos Henrique entrou no auditório pelo fundo, caminhando devagar entre as cadeiras. Notou como as pessoas se comportavam diferentes dependendo de onde estavam sentadas. Na frente, executivos conversavam alto, demonstrando importância. No meio, funcionários médios tentavam imitar os chefes. No fundo, trabalhadores simples falavam baixinho, tentando não incomodar. Quando chegou ao palco, o silêncio foi total. 300 pares de olhos fixos nele, esperando algum anúncio importante. Carlos olhou ao redor, viu cada rosto que havia conhecido durante a semana. Carla, sua secretária, primeira fileira, sorrindo falsamente. Priscila, a recepcionista preconceituosa. Quinta fileira,
tentando chamar atenção. Fernanda, a arquiteta cruel, terceira fileira, fazendo cara de interessada. E lá no fundo, discreto, tentando passar despercebido, estava Antônio, o faxineiro de 60 anos que se tornara símbolo de dignidade para Carlos. Seus olhos se encontraram por um segundo, e Antônio acenou timidamente, ainda achando que Carlos era José da Silva, seu colega de trabalho. Bom dia a todos, Carlos começou, a voz saindo firme e controlada. Obrigado por comparecerem. Hoje vamos falar sobre valores, sobre caráter, sobre o tipo de empresa que queremos ser. Na primeira fileira, Alberto revirou os olhos. Achava que Carlos ia fazer mais um discurso sentimental sobre responsabilidade social. Antes de começar, Carlos continuou. Quero contar uma história para vocês. A história de um homem chamado Sebastião Moreira, meu pai. O auditório se mexeu desconfortavelmente. Todos conheciam a história, mas não entendiam por que Carlos estava tocando naquele assunto novamente. Sebastião foi faxineiro durante 40 anos. Carlos prosseguiu, a voz carregada de emoção. Trabalhou limpando escritórios, prédios, shopping centers. Homem honesto, trabalhador, que criou um filho sozinho depois que minha mãe morreu no parto. Algumas pessoas na plateia começaram a se mexer impacientes. Meu pai sempre me ensinou que trabalho digno não envergonha ninguém, que o importante não é ter dinheiro, é ter caráter, que todo ser humano merece respeito, independente da roupa que veste ou do trabalho que faz. Carlos fez uma pausa, olhando diretamente para os diretores na primeira fileira. Por isso, quando construí esta empresa, quis que ela fosse diferente. Quis que fosse um lugar onde pessoas como meu pai fossem tratadas com dignidade. Daniel bocejou ostensivamente, mostrando tédio. Acreditei que havia conseguido criar uma empresa humana, justa, que respeitava todos os funcionários. Carlos parou de andar pelo palco. Sua expressão mudou, ficou mais séria, mais dura. Mas na semana passada descobri uma verdade dolorosa. Descobri que estava enganado. Descobri que esta empresa se tornou exatamente o oposto do que meu pai defendia. O clima no auditório mudou. Algumas pessoas perceberam que algo diferente estava acontecendo. Como descobri isso? Carlos perguntou retoricamente. Muito simples. Passei uma semana trabalhando aqui, disfarçado, vestido de faxineiro, vendo como vocês realmente são quando pensam que ninguém importante está olhando. Um murmúrio chocado percorreu o auditório. Na primeira fileira, os diretores ficaram pálidos. Rodrigo sussurrou algo para Alberto, que estava suando frio. Paulo olhou para Daniel com pânico nos olhos. Todos estavam tentando lembrar o que haviam falado ou feito durante a semana. Isso mesmo, Carlos confirmou, vendo o desespero nos rostos. José da Silva não existe. Era eu. Durante 5 dias limpei os banheiros desta empresa, varri os corredores, esfregei o chão e escutei coisas que jamais pensei ouvir. O silêncio agora era absoluto. Nem respiração se ouvia. Carlos continuou. Escutei funcionários meus me chamando de sentimental demais por proteger trabalhadores. Escutei conspirações para vender minha empresa nas minhas costas. Escutei planos para usar a memória do meu pai como chantagem emocional. Na primeira fileira, Roberto tentou se levantar para explicar, mas Carlos o cortou com um gesto. Silêncio. Agora quem fala sou eu. Roberto voltou a sentar, destruído. Sabia que havia sido pego em flagrante. Mas o pior de tudo, Carlos continuou, a voz tremendo de emoção, foi ver como vocês tratam pessoas trabalhadoras, como humilham, desrespeitam, ridicularizam gente que ganha salário mínimo para manter esta empresa funcionando. Carlos apontou para Carla na primeira fileira. Você, Carla, minha secretária há 8 anos, recusou-se a me cumprimentar quando pensou que eu era faxineiro. Me tratou como se fosse lixo. Carla baixou a cabeça morrendo de vergonha. Você, Priscila, Carlos apontou para a recepcionista. Humilhou um trabalhador honesto que veio procurar emprego. Disse que nossa empresa só contrata gente qualificada. Qualificada como? Com diploma em crueldade? Priscila começou a chorar baixinho. E vocês? Carlos se virou para os diretores, que se acham tão importantes, tão superiores. Alberto, você conspirou para vender minha empresa nas minhas costas. Rodrigo, você me chamou de sentimental e mole por proteger funcionários. Daniel, você planejou usar mentiras para me forçar a aceitar mudanças. A cada nome citado, a pessoa mencionada encolhia na cadeira. O clima estava pesado como chumbo. Carlos continuou. Paulo, você inventou crise financeira inexistente para cortar benefícios de trabalhadores. Marcela, você criou esquemas para tirar direitos trabalhistas usando brechas legais. Sandra, você ensinou recepcionistas a discriminar pessoas pela aparência. Todos vocês, Carlos gritou agora, todos, sem exceção, demonstraram ser pequenos, cruéis,
preconceituosos, transformaram a empresa que construí para honrar meu pai num antro de discriminação e exploração. O auditório estava em choque total. Alguns funcionários choravam, outros tremiam de medo, outros tentavam se esconder. Carlos respirou fundo e continuou. Mas também conheci pessoas especiais durante estes 5 dias. Pessoas que me devolveram a fé na humanidade. Carlos olhou para o fundo do auditório e acenou para Antônio. Antônio, pode vir aqui na frente, por favor? O velho faxineiro olhou ao redor confuso, sem entender por que estava sendo chamado. Levantou-se devagar e caminhou até o palco, constrangido por toda aquela atenção. Pessoal, Carlos disse colocando a mão no ombro de Antônio, quero apresentar vocês ao homem mais digno desta empresa. Antônio trabalha aqui há 15 anos, ganha salário mínimo, acorda às 4 da manhã, pega 3 ônibus para chegar no trabalho, tem 60 anos e ainda sonha em ver o filho médico formado crescer na vida. Antônio olhava para Carlos sem entender nada. Durante estes 5 dias, Carlos continuou, Antônio foi a única pessoa que me tratou como gente, que conversou comigo sobre valores, sobre dignidade, sobre o sentido do trabalho, que me consolou quando eu estava triste. Carlos se virou para Antônio. Antônio, você me conhece como José da Silva, mas meu nome verdadeiro é Carlos Henrique Moreira. Eu sou o dono desta empresa. Os olhos do velho se arregalaram. Ele olhou para Carlos, depois para o auditório, depois de volta para Carlos. Senhor Carlos? Antônio gaguejou. O senhor é o patrão? Sou, Carlos confirmou. E você, Antônio, é o funcionário mais valioso que tenho. A partir de hoje, você vai ser o novo diretor de relações humanas desta empresa. O auditório explodiu em murmúrios chocados. Um faxineiro sendo promovido a diretor era impensável para aquela gente. Antônio começou a chorar. Senhor Carlos, eu não sei se mereço isso. Você merece mais que qualquer pessoa aqui. Carlos respondeu, porque você tem algo que dinheiro não compra. Caráter. Carlos se virou novamente para o auditório. Antônio vai ganhar o mesmo salário que os diretores atuais ganhavam. Vai ter carro da empresa, plano de saúde premium, tudo o que vocês tinham, porque dignidade se reconhece, não se ensina. Na primeira fileira, os ex-diretores estavam em pânico. Sabiam que suas carreiras haviam acabado. Carlos continuou. E agora, vamos às mudanças estruturais. Alberto, Rodrigo, Paulo, Daniel, Marcela, Sandra, Roberto, todos vocês estão demitidos, por justa causa, conspiração, insubordinação, criação de ambiente hostil de trabalho. Senhor Carlos, Alberto tentou se levantar desesperado. Podemos explicar. Explicar o quê? Carlos cortou. Que passaram anos mentindo para mim, que planejaram vender minha empresa, que usariam a memória do meu pai para chantagem. Não há explicação para tanta traição. Por favor, Rodrigo implorou. Temos família, conta para pagar. Deveriam ter pensado nisso antes de conspirar contra quem pagava suas contas. Carlos respondeu friamente. Vocês destruíram a confiança que eu tinha. Agora vivam com as consequências. Carlos continuou limpando a casa. Carla, você também está demitida. 8 anos trabalhando comigo e na primeira oportunidade demonstrou ser falsa e preconceituosa. Priscila, demitida por discriminação. Fernanda, Marcos, Vanessa, todos que demonstraram crueldade com funcionários simples, demitidos. Uma onda de pânico tomou conta do auditório. Dezenas de pessoas estavam sendo demitidas ali mesmo, publicamente. Era um expurgo completo dos elementos tóxicos da empresa. E não pensem que vão conseguir emprego fácil em outro lugar. Carlos advertiu. Vou pessoalmente contar para todos os empresários da cidade o tipo de pessoa que vocês são. Vão ter que explicar por que foram demitidos por justa causa de uma empresa conceituada. A vingança de Carlos era calculada e implacável. Ele havia aprendido a ser duro quando necessário. Agora, ele continuou. Vamos falar das mudanças positivas. Antônio, como novo diretor de relações humanas, sua primeira missão é contratar pessoas de caráter para substituir essa gente que acabou de sair. Antônio ainda estava em choque, mas assentiu. Sim, senhor Carlos. Vou fazer o melhor trabalho da minha vida. Sei que vai. Carlos sorriu. E quero que contrate prioritariamente pessoas simples, trabalhadoras, que precisam de oportunidade. Chega de privilegiar só quem tem diploma universitário. Carlos se dirigiu ao auditório. Segunda mudança, salários. Todos os funcionários de limpeza, manutenção, segurança e serviços gerais vão ter aumento de 50%. Terceirização acabou. Todo mundo vira funcionário direto da empresa, com todos os direitos. Um murmúrio de aprovação percorreu o fundo do auditório, onde estavam os trabalhadores simples. Carlos continuou. Terceira mudança, benefícios.
plano de saúde premium para todos, vale alimentação dobrado, bolsa de estudos para filhos de funcionários, participação nos lucros proporcional para toda a empresa. Quarta mudança, Carlos prosseguiu, ambiente de trabalho. Qualquer funcionário que tratar outro com desrespeito será demitido na hora, não importa o cargo. Aqui todos são iguais em dignidade. O clima no auditório havia mudado completamente. Os funcionários que ficaram estavam vendo que a empresa realmente ia mudar. Carlos continuou. Quinta mudança, transparência. Todas as decisões importantes serão discutidas em reuniões abertas. Chega de conspiração nos bastidores. Carlos fez uma pausa e olhou para a foto de Sebastião que ficava no hall da empresa. Estas mudanças são para honrar a memória do meu pai, para transformar esta empresa no lugar que ele merecia trabalhar. Um lugar onde dignidade vale mais que dinheiro. Antônio, Carlos se virou para o novo diretor. Tem alguma sugestão para melhorar ainda mais? Antônio pensou um pouco. Senhor Carlos, que tal criarmos um programa para contratar ex-presidiários que querem recomeçar a vida, e outro para dar emprego para pessoas com mais de 50 anos que estão desempregadas? Excelente ideia, Carlos aprovou. Vamos fazer isso. Nossa empresa vai ser exemplo de inclusão social verdadeira. O auditório aplaudiu pela primeira vez. As pessoas estavam vendo que mudanças reais estavam acontecendo. E agora, Carlos disse, quero fazer um pedido especial. Quero que todos os funcionários que ficaram pensem no seguinte: como vocês gostariam de ser tratados se fossem faxineiros? Como gostariam que tratassem seus pais, seus filhos, se eles trabalhassem em serviços simples? O silêncio foi reflexivo. Carlos continuou. Meu pai morreu triste porque passou a vida sendo humilhado por gente que se achava superior. Não vou permitir que isso aconteça com mais ninguém nesta empresa. A partir de hoje, Carlos anunciou solenemente, esta empresa vai ser conhecida não pelo tamanho dos prédios que constrói, mas pelo tamanho do coração que demonstra. Vamos provar que é possível ser bem-sucedido financeiramente sem explorar ninguém. Carlos olhou mais uma vez para Antônio. Antônio, você que conviveu com meu pai quando ele trabalhava aqui, o que acha que ele diria se estivesse vendo isso? Antônio limpou uma lágrima. Acho que ele diria, meu filho aprendeu a lição, agora sabe que caráter vale mais que dinheiro. Exato, Carlos concordou emocionado. E sabem por que sei que estas mudanças vão dar certo? Porque descobri nesta semana que as pessoas mais simples desta empresa são também as mais humanas. São elas que vão me ajudar a reconstruir tudo. Carlos fez um último anúncio. E, para finalizar, vou criar a Fundação Sebastião Moreira, uma organização que vai dar emprego e dignidade para pessoas que a sociedade discrimina. Idosos, ex-presidiários, pessoas sem estudo formal, todos que precisam de oportunidade. O auditório se levantou em pé e aplaudiu. Era ovação genuína, emocionada. Carlos havia mostrado que era possível fazer justiça, que era possível mudar, que valores humanos podiam vencer crueldade e ganância. Antônio, Carlos disse, vamos almoçar juntos hoje? Quero conhecer melhor o homem que vai me ajudar a honrar a memória do meu pai. Seria uma honra, Sr. Carlos. Antônio respondeu, ainda emocionado. Quando o auditório esvaziou, Carlos ficou sozinho por alguns minutos. Olhou para a foto de Sebastião e sussurrou, pai, consegui. Descobri quem são as pessoas boas e quem são as ruins. Agora nossa empresa vai ser do jeito que o senhor sonhava. 3 meses depois, a Moreira Construções era outra empresa. Antônio havia contratado 50 novos funcionários, todos pessoas simples mas trabalhadoras. O ambiente mudou completamente. Não havia mais discriminação, mais humilhação, mais crueldade. A produtividade aumentou 30% porque funcionários motivados trabalham melhor. O lucro cresceu porque palavra do cliente espalhou que a empresa tratava bem seus trabalhadores. Outros empresários começaram a copiar o modelo de Carlos. E toda sexta-feira, Carlos descia para o refeitório do subsolo para almoçar com Antônio e outros funcionários simples. Ali conversavam sobre família, sonhos, planos para o futuro. Ali Carlos se sentia conectado com os valores que Sebastião havia ensinado. Antônio, Carlos disse numa dessas sextas-feiras, obrigado por ter me dado forças naquela semana terrível. Você me ajudou a não desistir da humanidade. Imagine, Sr. Carlos. Antônio sorriu. O senhor que me deu a maior oportunidade da minha vida. Sabe o que aprendi? Carlos refletiu. Que roupa não faz pessoa, que diploma não dá caráter, que dinheiro não compra dignidade. Meu pai estava certo o tempo todo. Seu pai era sábio.
Antônio concordou. E criou um filho à altura da sabedoria dele. Carlos olhou ao redor do refeitório. Viu rostos alegres, pessoas conversando sobre coisas boas, trabalhadores que chegavam em casa orgulhosos do emprego que tinham. Era isso que Sebastião queria. Um mundo onde todo trabalho honesto fosse respeitado. Pai, Carlos sussurrou olhando para o alto. Missão cumprida. Sua empresa agora é lugar de gente boa, que trata todo mundo como família. O senhor pode descansar em paz. E naquela tarde de sexta-feira, enquanto via funcionários saindo felizes para o fim de semana, Carlos Henrique Moreira soube que havia aprendido a lição mais importante da vida, que o verdadeiro sucesso não se mede pelo dinheiro que você tem, mas pelo bem que você faz. Que empresa de verdade é aquela onde cada pessoa importa, onde cada trabalhador é tratado com dignidade, onde valores humanos valem mais que planilhas de lucro. A história do empresário que se disfarçou de faxineiro se espalhou pelo país inteiro, virou exemplo, inspirou mudanças, mostrou que é possível ser bem-sucedido sem explorar ninguém. E sempre que alguém contava essa história, terminava com a mesma lição. Nunca julgue uma pessoa pela roupa que veste, porque você pode estar desprezando alguém muito melhor que você. E lembre-se sempre, caráter não se herda, se constrói. Sebastião Moreira construiu o seu trabalhando honestamente a vida inteira. Carlos Henrique construiu o dele fazendo justiça quando descobriu a verdade. E você, qual caráter está construindo com suas atitudes? Pense nisso.